Hoje eu tô aqui para um dos vídeos que eu mais gosto nesse canal, que é o vídeo de melhores livros lidos do ano. Hoje eu vou falar para vocês os melhores livros que eu li em 2022 e vai servir também como dica caso vocês queiram ler, né? Então, se você quiser essas dicas de leitura, é só continuar comigo nesse vídeo. Oi, eu sou o Andrew Moss, sou um escritor e esse aqui é o meu canal onde eu falo tudo sobre o universo dos livros e também sobre terror. Eu tô fazendo meu retorno agora ao canal depois de vários meses sumido, eu tenho até um vídeo explicando tudo, eu vou deixar aqui em cima no card. E como eu tô gravando vários vídeos, eu não sei exatamente qual deles eu vou botar no YouTube primeiro, mas então eu vou apresentar aqui agora o meu cenário novo, que é a minha estante nova. Bem melhor em comparação com aquela antiga que já tava caindo aos pedaços, já tinha mais de 10 anos. Inclusive a estante antiga era tão grande que ela só passou pela escada toda quebrada. E aí não teve mais conserto para ela acabou indo pro lixo mesmo, infelizmente. Mas agora eu tenho a minha estante nova, que é o meu cenário novo que eu tô apresentando aqui para vocês. E essa aqui, diferente da outra, ela, em vez de ser larga, ela é mais alta. Ela, inclusive, nem aparece no vídeo, não aparece toda. E esse foi exatamente um dos motivos que me fez gostar dela, que ela é alta e ela ocupa menos espaço aqui no meu quarto, que é pequeno. Bom, já falei sobre o cenário novo, também tenho que dizer aqui que eu tô muito feliz de estar de volta no canal, muito feliz de poder compartilhar com vocês esses assuntos que eu gosto, livros e terror, muito feliz de poder conversar também sobre esses assuntos com vocês. E agora vamos ao assunto que interessa, que é o assunto principal desse vídeo, que é o top 10 das melhores leituras que eu li em 2022. Em 10º lugar, Contos Negros da Ruth Guimarães. E esse livro aqui da Ruth Guimarães foi uma das surpresas para mim, porque eu não esperava encontrar os tipos de história que eu encontrei nele. Eu esperava assim, uns contos mais dramáticos, mas o que eu vi aqui foram histórias que são passadas de geração em geração. E esse livro traz alguns tipos diferentes de contos. Tem os contos que têm um fim instrutivo, útil, que trazem uma moral para quem está lendo. Por exemplo, não pegue o que não é seu, porque coisas ruins podem acontecer se você fizer isso. E tem outras histórias também que são passadas de pai para filho, de geração para geração, como eu falei antes, que eram passadas entre esses grupos originários da África. E uma dessas histórias que mostra, digamos, uma moral é Paquera Quera, que é um conto que eu gostei muito, acho que é o que eu mais me lembro desse livro, principalmente porque ele me aterrorizou um pouco. E nele conta a história de dois irmãos e um desses encontrou um pedaço de carne ali no meio da floresta, embalado assim num papel, como se estivesse pronto para levar para a viagem. E ele abriu aquela embalagem e a carne estava tão bonita que ele levou com ele. E algumas horas depois eles passaram a ser perseguidos por um monstro que queria a carne dele de volta. E como eles estavam ali naquele lugar deserto, não tinha ninguém para ajudar eles, eles saíram correndo e subiram nas árvores para se esconder do monstro. Então esse é um dos tipos de história que a gente encontra nesse livro. Tem outras que são mais simples também, que são histórias que passam alguma moral, algum ensinamento que um ancião ali daquela localidade achou que era muito importante, então ele criou uma história e foi passando adiante para que as pessoas do futuro conhecessem também. Então, pela surpresa que esse livro foi, pela surpresa que as histórias dele me causaram, eu gostei muito dele e botei ele aqui no top 10. E sem contar também que essa capa é bonita, né, maravilhosa, e também tem uns desenhos bonitos aqui dentro, como esse aqui, por exemplo. A ilustração do livro é muito bonita. Se você está gostando desse vídeo, então deixe seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para ver mais vídeos meus. Em 9º lugar, nós temos Meu Nome é Amanda, de Amanda Guimarães, a mais conhecida como Mandy Candy. E o livro da Amanda também foi uma surpresa para mim, eu gostei muito dele, principalmente porque ele traz uma história de vida mais tranquila, assim, em comparação com outras escritoras trans que eu já li. Eu achei que era uma coisa importante de trazer aqui no canal, porque eu já li alguns livros de escritoras trans, como a Mara Moira e também da Luísa Marilac, e também da Meredith Russo, e de todos esses livros, o que eu achei mais light assim, de ler foi esse aqui da Mandy Candy. E assim, não que ela não tenha problemas, ela passou por muitos problemas, ela teve que ir para outro país para trabalhar, para ganhar dinheiro, porque ela veio de uma família muito pobre do interior. Mas graças ao apoio que ela teve da família dela, ela acabou tendo uma vida um pouco mais tranquila do que as outras pessoas aqui que eu falei. Então no livro ela conta pra gente o que ela gosta, assim, jogos que ela jogava. Na época em que ela estava escrevendo, ela fala também sobre o canal no YouTube que ela tem. Ela conta sobre a viagem dela lá para a Ásia, no que ela trabalhou por lá e quais foram as coisas que ela fez para poder se tornar a pessoa que ela é. E ela fala tudo isso de uma maneira tão fofa que é impossível.
E ela fala tudo isso de uma maneira tão fofa que é impossível a gente não gostar dela. Depois desse livro eu virei fã dela, eu comecei a acompanhar mais os vídeos dela. Eu não acompanho tanto o canal do YouTube porque não é o tipo de conteúdo que eu assisto, mas eu gosto de ver as coisas dela nas redes sociais, no Instagram. Eu adorei a forma como a gente consegue enxergar a personalidade dela no livro todo, em cada palavra. Além disso, ela conta também a experiência dela desde quando ela era bem novinha, bem assim, desde criança mesmo, quando ela se percebia diferente das outras crianças. Ela conta que desde bem nova ela não se identificava com a aparência dela e ela se sentia muito mal por isso, por ser também do interior, ela não tinha informação sobre o que ela era na verdade. Esse é um ponto muito importante que eu consegui tirar desse livro, que é a importância que tem a informação para as pessoas, né? Porque às vezes a pessoa sabe que ela é diferente, mas ela não sabe exatamente de que jeito, ela não sabe identificar qual é a diferença dela em relação aos outros. Então, quando a gente passa a ter mais informação sobre isso, a gente passa a se entender melhor. Por isso que eu gostei muito desse livro e por isso também que ele está aqui na nona posição do meu top 10. E agora, em oitavo lugar, tem o livro Testemunha Ocular do Crime, da Agatha Christie. Todo ano eu tiro um tempo para ler um dos livros da Agatha Christie, e esse aqui foi o que eu escolhi em 2022, que era um livro que eu já tinha visto sobre ele, sobre a história dele, e foi o que me interessou mais naquela época para ler, porque eu achei a história muito diferente. Era sobre uma mulher chamada Elspeth, que ela tá viajando de trem pela cidade, ou entre cidades, eu já não lembro mais direito, mas sei que ela tá num trem, e esse trem passa do lado de um outro que tá vindo assim na direção contrária, então ela acaba vendo assim de relance uma pessoa matando outra. E aí ela fica assustada, mas como aquilo aconteceu assim num piscar de olhos, até ela mesma duvida do que ela viu. É mentira! Não, mentira! Mas mesmo assim ela vai e conta lá pro oficial que tem no trem. Ela conta o que ela viu e eles dizem que vão investigar. E aí passam uns dias, ela volta lá na estação e pergunta se encontraram algum corpo. Ela fica olhando os jornais para ver e não encontraram nenhum corpo. Então esse que é o mistério desse livro, porque tem um assassinato dentro de um trem e o corpo desapareceu. E por causa dessa situação toda, a polícia não acredita muito nela. Eles acham que ela inventou, que ela viu, porque ela já é uma senhora e aí ela não tá mais bem da cabeça. Esse monte de coisa que a gente já sabe que acontece, né? A partir desse fato de não ter encontrado o corpo e da polícia não acreditar nela, ela vai investigar por conta própria. Então ela contrata uma moça lá, que é uma moça muito eficiente. Ela trabalha como empregada doméstica e é ela que escolhe para quem que ela vai trabalhar, porque como ela é muito eficiente, ela é procurada por muita gente, então ela tem fila de espera, e aí ela escolhe para quem ela quer trabalhar, quem vai pagar melhor para ela. Essa moça é a Lucy, ela tem um sobrenome muito difícil que eu não vou saber falar aqui. Mas enfim, é a Lucy. E a Lucy, já que ela recebe esse pedido tão inusitado de ser procurada para achar um corpo, ela acaba aceitando esse serviço porque ela fica curiosa mesmo. E eu acho até que ela vê isso como um desafio, né? Será que ela vai conseguir e tal? Eu gostei dessa história porque ela foge do padrão da Agatha Christie, assim, de ter uma mansão onde uma pessoa é assassinada e as outras pessoas que moram lá são suspeitas do crime. Por isso eu achei do começo até a metade assim, uma história bem inovadora e bem diferente do que eu esperava. E tava bem interessante mesmo, só que aí lá no meio o livro começa a ficar mais parecido com outros livros da Agatha Christie, porque a Lucy encontra um lugar onde o corpo pode ter sido jogado do trem, e aí é uma mansão. Então ela vai investigar nessa mansão para ver se encontra o cadáver e também para ver se encontra alguma pista de quem foi que matou ela, se é alguém da mansão ou se é alguém de fora. Aí eu já acho que do meio pro final o livro já ficou mais parecido assim com outros livros dela, então eu gostei mais da primeira metade dele, mas ele não fica ruim não, ele é interessante do começo ao fim. E foi por essa situação inusitada, diferente, que eu gostei dele, que eu botei no meu top 10. E o próximo livro dessa lista, que está em sétimo lugar, é o livro Depois, do Stephen King. A primeira coisa que chama atenção nesse livro não é a capa, mas é o tamanho dele, porque olha só a grossura dele. E geralmente os livros do Stephen King são calhamaços, são livros enormes, que a gente passa dias ou até semanas lendo. Então eu achei curioso, né? Além de ter gostado da história, eu achei curioso também que ele escrevesse um livro curto assim, porque até então eu não li tantos livros pequenos dele, eu só leio os grandes. E eu queria ver como é que ele se sai escrevendo uma história mais enxuta. E nesse livro nós temos o James Conklin, que é um garoto de 12 a 13 anos que vê pessoas mortas.
Eu Vejo Gente Morta, sim, é uma história parecida com aquela do Sexto Sentido. Com James acontece, assim, às vezes de não saber se a pessoa tá morta, porque se a pessoa morreu, tipo, de um ataque cardíaco, aí ela vai aparecer pra ele como se estivesse viva. Ele só sabe quando a pessoa tá ensanguentada, quando tem um ferimento, assim, que ele percebe que não é normal. E logo no começo do livro, a mãe dele tá aprendendo a lidar com a situação, ela já sabe que ele é desse jeito desde que ele é pequeno, só que ela não sabe ainda como lidar direito. Então no começo ela não conversa sobre o assunto, ela pede pra ele não falar, só depois que ela vai aceitando aos poucos. Depois, olha aí o trocadilho com o livro, já com o nome do livro já. E no meio disso tudo, ele vai passar por várias situações que envolvem esse poder dele de ver pessoas mortas, né? De falar com elas também, porque além de ver, ele conversa com elas. Então é esse poder dele que vai botar eles em poucas e boas, e é isso também que vai fazer a história andar, né? Dessa vez Stephen King inovou nos personagens e botou personagens LGBTQIA+. Uma dessas é a própria mãe do James, que aparece às vezes com uma companheira lá que ninguém cita, mas que todo mundo sabe o que ela é que uma é pra outra. Eu gostei que na história também acontece muita coisa, assim, apesar de ser um livro fino, mas tem muita coisa acontecendo. E tanto que às vezes até é atropelado, é uma coisa atrás da outra. Eu gostei dos vilões, eu achei que foi diferente também a escolha dos vilões. Mas alguns temas ali que já são meio batidos nas histórias dele, como drogas, e sempre tem alguém envolvido com droga na história do Stephen King. E uma coisa assim que eu não gostei nesse livro foi um pouco a escrita dele, porque acho que como ele fez uma história mais enxuta, ele acabou não descrevendo direito as coisas. E não que esteja ruim, longe de mim falar mal de um livro do Stephen King. Parece que ele não descreveu assim tão precisamente as coisas, e aí elas acabam ficando meio superficiais. Os acontecimentos passam muito rápido e também as coisas ficam mais superficiais no geral. Apesar disso, eu acho que vale a pena ler sim, eu acho que vale a pena ele estar aqui no meu top 10, que é mais uma dica de livro aí para você ler, caso você esteja querendo. Em sexto lugar, nós temos Longe de Casa, da Malala Yousafzai. Esse livro aqui da Malala não é o principal dela, ele não é o que fala da biografia dela, mas é um livro onde ela traz várias histórias de meninas refugiadas pelo mundo. Que eu quis ler também, eu achei que seria interessante, tanto quanto a história dela mesmo. E ele me pegou muito, assim, eu admito que a parte que mais me pegou foi a da história dela, porque tem um resuminho, assim, do começo da história dela, de como as coisas começaram a dar errado lá na cidade dela, no Paquistão. O livro começa com a história dela, então eu acho assim que de todas a dela foi a mais impactante aqui nesse livro, porque as coisas realmente ficam insustentáveis, assustadoras mesmo lá nessa cidade onde ela mora, porque chega um grupo terrorista lá e eles começam a dominar o lugar, e aí isso faz com que as pessoas fiquem com medo de sair de casa e de fazer coisas que normalmente faziam na rotina. E aí esse grupo terrorista começa a fazer rondas na cidade para intimidar as pessoas, e eles não deixam mais que as mulheres saiam sem véu, sem aquela roupa que elas usam. Ela tem que estar toda coberta. E é durante uma viagem que a Malala tem o primeiro contato com uma dessas pessoas, que ele para o carro e diz que ela tá sem véu e fala para os pais dela botarem o véu nela. Como ela é criança ainda, ela não entende aquilo, mas aos poucos ela vai entendendo que a situação tá mudando para pior lá nessa cidade. E como se não bastasse isso, eles começam a ter também tiroteio, começam a ter bombas que são jogadas ali na região, e começa a aparecer pessoas enforcadas na praça. Se você assiste Handmaid's Tale, você vai até ver assim, uma certa semelhança com essa história, por mais horrível que pareça dizer isso. Mas é exatamente isso que acontece, eles encontram pessoas penduradas lá na praça e a coisa assim vai piorando rapidamente. Eu gostei muito, eu achei muito impactante esse livro, eu achei que as outras histórias também são interessantes, não tanto quanto a dela, mas são interessantes. E eu gostei muito, inclusive eu quero procurar o livro da biografia dela, porque eu não li ainda e eu tenho vontade de ler, agora eu fiquei com mais vontade depois de ler esse livro aqui. Que é uma leitura bem impactante mesmo, porque às vezes a gente acha que tem problema na nossa vida, mas a gente lê sobre a vida dessas pessoas que existem na vida real e elas passam por tanta coisa horrível. Então é bom a gente ler para saber que esse tipo de coisa acontece, para tentar evitar que aconteça ou tentar ajudar de alguma forma. Mas também para a gente ser grato ao que a gente tem, que às vezes parece que a gente está numa situação ruim, mas tem gente tão pior do que a gente, né? E isso é uma coisa a se pensar. Acabei de falar de um livro muito importante aqui no sexto lugar, e agora para o quinto lugar nós temos Identidade, da Nella Larsen. E essa história da Nella Larsen eu achei muito interessante quando eu vi, porque ela foi adaptada para o filme, foi um filme da Netflix em 2021, se eu não me engano. E eu gostei muito desse filme, eu achei ele muito impactante. Aí eu tinha até medo assim de ler o
o livro e não achar tão impactante quanto o filme. E realmente o livro, ele tem assim uma parte que é meio lenta, do começo até a metade, assim, as coisas vão se desenrolando muito devagar. Mas quando chega da metade pro final, ele começa a ficar mais interessante, e aí que vem as reviravoltas do final. Eu acho assim que, apesar do filme ter me pegado mais, mas eu gostei muito do livro também, porque ele tem várias nuances. Ele fala sobre duas mulheres que se conhecem desde a infância, mas que nunca mais tinham se visto, que são a Irene e a Claire. E a Irene, ela casou, ela tem filhos, ela tem 2 filhos, ela tem uma vida de mulher casada. E isso tudo acontece na década de 20, né? Então tem que levar em conta isso. E ela é uma mulher negra e tal, ela passa por várias situações ali de racismo, que no começo não são mostradas no livro, mas que a gente sabe que acontece. E por causa disso, ela começa a se passar por uma pessoa branca, já que ela é uma negra de pele mais clara. Então, de vez em quando, ela passa mais maquiagem, e aí ela vai em lojas e se passa por uma pessoa branca. Numa dessas idas no restaurante chique lá da cidade, ela encontra com a Claire, que é essa ex-amiga dela de infância. Então elas conversam e ela percebe que a Claire tem uma vida muito diferente da dela. Ela é casada com um homem branco e a Claire também tá ali se passando por uma mulher branca, só que a diferença é que ela faz isso o tempo todo na vida dela. Eu tô passada, chocada. Ela casou com esse homem se passando por uma pessoa branca, então ela vive ali uma identidade que não é a dela. Então a história do livro vai se desenrolar a partir desse encontro das duas e o que isso vai trazer de bom e de ruim para elas. O livro tem muitas coisas interessantes, é um livro assim bem à frente da época dele, já que ele foi publicado na década de 20. Ele fala de temas como racismo, e tem também essa coisa da passabilidade que eles têm lá, que eles têm muito. E o que eu gostei de verdade foi o final dele, porque é um final muito ambíguo, a gente não sabe o que acontece ali na realidade. Apesar dos personagens estarem vendo tudo, mas a gente não sabe o que aconteceu. E eu não vou falar aqui, obviamente, para não estragar, né? Mas é um final assim que eu gostei bastante. Mas eu gostei muito do filme também, porque eu acho que o filme tem mais nuances, assim. Ele consegue mostrar as coisas de uma forma diferente, porque é outra mídia, né? E por isso ele tá aqui no meu 5º lugar desse top 10. E agora, em 4º lugar, nós temos um escritor muito famoso, Charles Dickens, com o livro Histórias de Fantasmas. Esse livro aqui eu ganhei do meu irmão, porque ele se mudou e acabou que ele deixou um monte de revista que ele tinha, coleção de revista, e também deixou alguns livros para trás. Então eu peguei esse livro dele e fui ler, né? Porque eu achei interessante, eu gosto de fantasma, dessas histórias sobrenaturais. E eu não me arrependi, porque é um livro muito bom, ele traz vários contos que tem em torno dessa temática de fantasmas. E além disso, ele fala também sobre pobreza, porque ele fala muito sobre pessoas pobres e situações que elas passam, assim, devido a essa pobreza. Sempre tem algum fantasma ali na história, às vezes o fantasma é a própria pessoa que era a protagonista da história, que foi assassinada, ou então que se matou e tá ali assombrando a casa. Salmo 66, vamos tirar os capetas de dentro de casa. Eu gostei, eu achei que a escrita dele é muito boa, assim, ele consegue botar a gente naquele clima tenso, naquela atmosfera sombria da história. Ele faz isso assim com uma habilidade muito grande. As primeiras histórias foram as que eu mais gostei. Assim, eu tenho a impressão que do meio pro final já foi ficando mais repetitivo, os mesmos temas e tal. Mas eu gostei muito das primeiras e mais da primeira história, que é sobre um homem que encontra um outro ali numa entrada de um túnel de trem, e aí eles começam a conversar e conversam-se umas coisas esquisitas. O cara diz que não dorme há alguns dias porque ele tem umas visões. E ele sempre fica preocupado porque ele não sabe se essas visões acontecem mesmo de alguma forma ou se é ele que tá ficando louco. Então ele conversa com esse outro homem, assim, numa tentativa de desabafar, de melhorar, porque ele tá muito angustiado com aquela situação. Mais do que personagem, assim, o que eu gostei mesmo desse livro foi a atmosfera das histórias, porque, como eu falei, ele descreve muito bem, ele bota a gente dentro dessa atmosfera sombria que as histórias têm. E para um livro de terror isso é muito importante, né? Isso é primordial. Então eu gostei bastante dele, eu achei que a escrita dele é muito boa. Quero ler mais livros dele também. E esse foi o motivo para ele estar aqui no meu top 10. E em terceiro lugar nós temos Kindred, da Octavia Butler, que é um livro muito, assim, muito diferente. Eu nunca tinha lido nada como ele. Ele subverte os temas, os gêneros da literatura, né? Ele faz uma mistura.
Tanto que até especialistas que estudam ele não sabem qual é o gênero dele, porque ele transita entre vários gêneros. Mas tudo isso à toa, porque a própria autora já falou que para ela é uma fantasia, uma ficção ali que tem uma base na realidade, mas mesmo assim ainda é uma fantasia para ela. E ele conta a história da Dana, que é uma pessoa que está se mudando lá com o marido dela para um outro apartamento. E quando ela chega, que ela tá tirando as coisas das caixas, ela é de repente sugada por um buraco para uma floresta. E nesse lugar ela vê um menino se afogando, então ela vai lá, ajuda ele, salva ele, tira ele da água e ajuda ele a voltar a respirar de novo. Então ela simplesmente volta para casa de algum jeito que ela não entende, e aí ela conta essa situação pro marido dela e diz que foi muito assustador, porque depois que ela salvou o menino, apareceu um homem com uma espingarda e ameaçou ela. Ela sabe que aquela não é uma situação natural, então ela já começa a ficar angustiada, que caso aconteça de novo, ela vai parar nesse lugar que parece ser antigo, né, de uma época antiga, e que aconteça alguma coisa com ela. E acaba que a situação acontece de novo, ela volta para aquele lugar e ela vai descobrindo que aquilo acontece em 1815 ou 1825, é uma época bem anterior a dela. E é uma época onde tinha escravidão, era um outro estado lá dos Estados Unidos, onde a escravidão era muito mais forte, muito mais pesada. Ela volta e ela percebe que toda vez que ela volta para o passado é para salvar aquele menino de alguma morte. Prevendo já que aquilo possa acontecer de novo, a Dana e o marido dela, que são muito espertos, eles arrumam uma trouxa assim de itens críticos para levar caso ela volte, né? E aí ela bota nessa trouxa roupa, bota também uma faca caso ela precise se defender, e acaba que essas coisas são muito úteis, porque cada vez que ela volta para o passado, ela passa por por uma situação mais difícil. O livro é muito bom, eu já vi que ele foi adaptado para uma série agora recentemente, e foi até cancelada já, mas eu não assisti ainda, mas eu quero ver. E mesmo assim, independente de ter série ou não, eu acho que o mais interessante mesmo é ler o livro, que tem a história completa. E uma das coisas que eu mais gosto nele é essa mistura de gêneros, que é uma coisa que eu tenho gostado muito, tanto em filme quanto em livro que eu leio agora. Eu gosto que ele tem essa coisa de ter um pé na realidade, mas na verdade ser uma ficção, e eu gosto também que ele tem umas partes dramáticas, ele tem uma parte que é de terror, né, de suspense, porque a gente fica o tempo todo naquele suspense de saber se alguma coisa ruim vai acontecer, se ela vai conseguir escapar das situações e tal. E é muito bom mesmo, eu indico para todo mundo que leia, todo mundo que pergunta, eu digo que vale a pena ler. E agora já estamos chegando no top 2. E o segundo lugar, um livro que foi muito impactante no ano passado, é A Queda para o Alto de Heather. E esse livro aqui, esse livrinho aqui, ele é muito, como eu falei, ele foi muito impactante a leitura dele. Eu não conhecia esse autor até o meio do ano passado. Quando eu descobri, que eu vi qual era a história, eu quis comprar logo ele, porque eu achei muito interessante, já só pelo que eu li na parte de trás do livro. E tem um parêntese aqui, porque no livro eles chamam como Sandra Heather, mas na verdade é Anderson Heather, que é a forma como ele se identificava no livro, nos textos dele. E como ele foi escrito na década de 70 e 80, então naquela época não se tinha essa discussão sobre pessoas trans e tal. Por isso, e também por transfobia mesmo, tratava ele da forma errada. Mas então, entrando na história desse livro, ele fala sobre a biografia do Heather desde que ele era criança até a época que ele morreu com 20 anos, morreu bem jovem. Ele se matou, isso é uma coisa que fica bem clara no começo do livro já. Então no livro a gente vai ler quais foram as coisas que levaram ele a tomar essa decisão, né, tão drástica, de acabar com a própria vida. Vai contar sobre a infância difícil dele, numa família que era desestruturada e tal, os pais que brigavam, e como essas situações, aliadas ao fato dele ser diferente já, e dos pais perceberem que ele era diferente desde pequeno, fazem com que ele vá parar na FEBEM, que é o que hoje em dia é a Fundação Casa, né, onde tem menores presos. Só que nesse livro, ao contrário do livro da Mindy Candy que eu falei anteriormente, ele passa por muitas situações desagradáveis mesmo, muitas situações tristes, tipo, quase sofrer abuso do pai quando era bem novo. Então a gente percebe que por causa dessas coisas ele já cresce com uma revolta dentro dele, e isso acaba fazendo com que ele seja rebelde também na vida, assim, em outras situações. Isso leva ele para a FEBEM. Além disso, conta também sobre os anos que ele passou na FEBEM e sobre as coisas que ele viveu lá. Era uma época muito difícil, porque ainda estava na ditadura, então o diretor da FEBEM, ele torturava as crianças que tinham lá na época. E aqui eles botam nomes mesmo, eles botam o nome do diretor,
Porque não foi só um, eram vários, né? Foram vários que passaram, mas todos eles, quer dizer, a maioria deles tinha esse comportamento de torturar os menores e de fazer maldades com eles. Era uma forma de demonstrar poder sobre eles. No livro também ele conta sobre as fugas dele, né? Já que ele não se contentava em ficar lá, ele fugiu diversas vezes e também foi capturado diversas vezes, e conta sobre essas fugas e as aventuras que ele passou por aí. Só que de tudo isso, assim, o que mais me surpreendeu nesse livro é que ele tem poesias espalhadas pelo livro. Assim, eu lembro que eu li chorando algumas poesias, eu achei elas muito bonitas mesmo. Eu achei interessante porque o livro poderia falar só das coisas pesadas, das coisas tristes que ele viveu, mas também tem no meio ali essas poesias, como se fosse uma esperança de que as coisas melhorassem no futuro. Entre uma coisa ruim e outra, tinha uma poesia aqui, tinha uma poesia ali, umas poesias muito bonitas mesmo. Dá pra ver que ele tinha uma sensibilidade muito aflorada nesse sentido, que ele sabia escrever mesmo a poesia, ele tinha um bom olho pra poesia. Esse foi um dos livros que mais me surpreendeu em 2022. Eu li sabendo já que eu ia gostar dele, só que às vezes a gente se engana, né? Eu achava que eu ia gostar, mas eu não estava preparado para o que viria a seguir, né? Eu acabei gostando bem mais do que eu esperava, e por isso ele está aqui no segundo lugar e só não está no primeiro porque eu li um livro ainda mais surpreendente em 2022. Em primeiro lugar nós temos Água Doce, de Akawaki Emezi. Esse livro aqui foi a surpresa suprema do ano passado, porque eu li também já sabendo que eu ia gostar, mas eu também não estava preparado para o tanto que eu ia gostar desse livro. Começa que a capa dele é muito interessante, né? Tem uma mão aqui, eu não sei se dá pra ver no vídeo, mas tem uma mão e tem várias outras mãos, assim, umas mãos transparentes segurando essa mão por cima, como se fossem companheiras de algum jeito. Esse livro conta a história da Ada, que é uma menina da Nigéria, e logo no começo eles mostram que, um pouco antes dela nascer, os portões lá do outro mundo ficaram abertos dentro da mente dela. Então acaba que, além dela, outras entidades entram junto com ela no corpo. Então eles passam a dividir esse corpo entre si, só que ela não sabe. Então ela vai passar por várias situações estranhas, assim, sensações estranhas mesmo, e ela não entende por que ela passa por aquilo, por que ela sente aquilo. Tudo acontece por causa disso, por serem várias entidades dentro de uma pessoa só. E cada uma delas tem a sua vontade, cada uma delas tem o seu objetivo e vão querer coisas diferentes da Ada, né, propriamente dita. Então isso faz com que ela esteja sempre assim numa crise existencial, porque ela faz coisas absurdas, coisas que depois ela se arrepende e ela não sabe por que ela faz aquilo. Então ela não sabe por que ela escolhe fazer aquelas coisas. E na verdade ela não tinha escolha, né? Nunca teve. Esse é outro livro, assim como o Kindred, que ele transita entre vários gêneros. Ele tem um pouco de terror, tem suspense. Tem umas partes que eu fiquei com medo, porque eu estava sempre naquele suspense do que ia acontecer com ela. Ela acabava se metendo em umas situações muito difíceis, umas situações muito complicadas, que a gente sabia que ia dar merda, e mesmo assim a gente ficava torcendo ali para ela se dar bem de algum jeito, para ela sair daquela situação. Esse livro aqui eu posso falar com todas as letras, com 100% de certeza que eu nunca li nada igual a ele. Eu acho assim que a gente tem que abrir a nossa mente para histórias diferentes, para não ficar lendo só autores dos Estados Unidos, porque acaba que a gente lê sempre as mesmas coisas, enquanto isso tem gente escrevendo coisa muito mais interessante em outros países, em outros continentes. E tudo que a gente tem que fazer é dar oportunidade e ler o texto dessas pessoas para descobrir histórias maravilhosas como essa. O que acontece com a Ada quando ela vai crescendo? Ela vai crescendo e assim como o corpo dela muda, assim como ela muda, as outras entidades também mudam. Então as coisas vão se intensificando, as emoções dela vão se intensificando, as coisas vão ficando mais difíceis até que ela quase enlouquece, tentando entender o que se passa na vida dela, tentando entender por que as coisas acontecem com ela. E é isso, eu achei muito interessante, eu acho que é um livro que vale a pena todo mundo ler. Esse aqui eu também indico, assim, toda vez que me perguntam, eu indico esse livro. Se você me pedisse uma dica agora, esses dias, eu ia dar como dica esse livro aqui, porque de todos ele foi o que mais me surpreendeu, assim, nos últimos anos, não foi nem só no ano passado. Nota 10 para ele, e é por isso que ele está aqui na primeira posição como o livro mais interessante de 2022 que eu li. E é isso, gente. Esse foi o meu top 10. Eu espero que você tenha gostado. Se você lê outros livros e quiser compartilhar no comentário, pode deixar aí também, que eu vou ler e vou responder. Se você gostou desse vídeo, compartilha com outras pessoas que também gostam de ler, que gostam de livros. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo encontro e tchau. E se você quiser continuar comigo, é só assistindo os vídeos que eu vou deixar aqui em cima.